Nosso último encontro a gente terminou de falar sobre o tema da figura que no Novo Testamento ganha um contorno mais claro, que é a figura de Satanás. A minha ideia para hoje seria nós continuarmos falando dos seres da maldade, pensando um pouco a respeito dos conhecidos como anjos caídos, né, os demônios. Mas eu vou dar um passinho um pouquinho para trás de um tema que a gente acabou não tratando e que eu falei passando aqui um pouco mais rápido, que acho que vai clarear um pouco mais essa diversidade, essa complexidade do reino espiritual, inclusive quando a gente for pensar em seres caídos. A gente tem falado e mostrado essa imagenzinha aí inúmeras vezes ao longo dos nossos estudos, para nós nos lembrarmos desses dois reinos que foram criados por Deus, são administrados por Deus e que de alguma forma se sobrepõem, se completam, interagem, de alguma forma impacto de um lado para o outro e do outro para o um, né? E quando a gente pensa no reino espiritual, eu acho que já deu para ficar pelo menos um pouco mais claro de que o reino espiritual é muito mais complexo do que a gente costuma imaginar. É muito mais amplo. Infelizmente, a teologia cristã, ao longo de algum tempo, acabou resumindo tudo na categoria anjo e demônio, né? Tanto que essa área de estudos ganhou esse nome há muito tempo atrás de angelologia. Então, falar de querubim é falar de angelologia, falar de demônios é falar de angelologia. Porque ficou na cabeça de muita gente essa ideia de que tudo isso no final é anjo. Querubim é anjo, serafim é anjo, né? O diabo é um anjo caído, os demônios são anjos caídos. Mas acho que deu para ver que a Bíblia trata de maneiras e de categorias muito mais amplas do que simplesmente nesse sentido de anjo. Vimos que anjo é, na verdade, não uma categoria de ser, mas uma categoria de ação. E vimos outros seres espirituais que aparecem no relato bíblico, que talvez a gente não dê tanta atenção ou não pense nessas categorias. Quando a gente pensa também a respeito do reino espiritual, e eu quero propor aqui para vocês um pensamento mais paralelo. Você pensa, por exemplo, no reino humano, ou melhor, no reino visível e material. O que Deus criou, que é descrito ali nos 6 dias da criação, né? Nós vemos um mundo complexo, um mundo com seres animais, vegetais, minerais, com uma organização complexa e genuína, seres de todo tipo, seres que vivem na água, seres que voam, seres que comem pastos, seres que amamentam, e dentro disso tudo nós vemos um ser vivo também, uma alma vivente constituída por Deus, que Deus dá a esses seres a incumbência de estarem sobre todo o resto e de administrarem todo o resto, de serem com Deus regentes de toda a criação. E eu estou falando, obviamente, dos seres humanos. Deus criou todas as coisas vivas e todas as coisas que não respiram, que não fazem fotossíntese, as coisas que estão aí, que são materiais, mas que a gente não classificaria como vivas, né? Deus criou todas essas coisas. E dentre todas essas coisas criadas por Deus, ele também fez os filhos de Adão, né? Ou os filhos de Adão, como diz o C.S. Lewis nas suas crônicas de Nárnia, né? Os filhos de Adão, as filhas de Eva. Deus criou estes como administradores deste mundo. E Deus passa então a exercer domínio sobre a terra através destes seres que ele criou. Deus diz de maneira muito clara aos nossos primeiros pais que dominassem e administrassem a terra, que crescessem e se multiplicassem para dominar, para cuidar em nome de Deus de toda a criação. Então, Deus estaria exercendo seu domínio na terra por meio dos seus representantes humanos. Gente que ele criou, seres que ele criou, seres que são subordinados a ele, mas que têm autonomia, que têm liberdade para agir dessa ou daquela maneira, e isso buscando estabelecer na terra um reino que seja a própria expressão do reino de Deus. Acho que isso fica claro lendo as páginas da Bíblia de Gênesis 1 e 2, né? A coisa dá ruim em Gênesis 3. E aí a gente vê a influência do ser humano em toda a criação, ao ponto, inclusive, de Deus dizer que a terra é maldita por causa da escolha do ser humano. Que agora a terra também recebe essa maldição, ela está subjugada, e Paulo vai dizer lá nas suas cartas de que a criação espera, gemendo com ansiedade, a manifestação dos filhos de Deus.
porque ela se submeteu à inutilidade por meio dos seres humanos. Não foi ela mesma, mas ela foi subjugada devido às ações dos seres humanos. Tamanha a representatividade do ser humano sobre a terra. Deus criou o ser humano, então, como extensão da sua graça, da sua bondade e do seu poder criativo, mas conferiu a esse uma autoridade que é delegada, uma autoridade que é representativa. E eu acho que isso é fácil da gente entender e isso fica muito claro nas páginas da Escritura. Basta um olhar um tanto quanto atento e a gente vai ver isso de maneira muito clara de Gênesis a Apocalipse. E é bom nós nos lembrarmos que a Bíblia trata muito sobre nós, não é? Que a Bíblia é Deus falando com a gente. Ela fala de coisas espirituais, como a gente está vendo, do reino espiritual, de seres espirituais, mas o foco principal da Escritura é tratar com a gente, porque Deus está falando com a gente. Deus está se comunicando conosco. Então, os detalhes que nós mais encontramos na Escritura têm a ver conosco. Nós não vamos encontrar tantos detalhes a respeito do reino espiritual, porque isso não tem diretamente a ver conosco. Quando a Bíblia trata de seres espirituais e da realidade espiritual, é quando isso, de alguma forma, interage com a gente. Ou quando os seres humanos têm uma visão da eternidade, ou quando essa eternidade, esse reino espiritual, de alguma forma, toca aqui nesse tempo presente, no tempo material. A manifestação de seres espirituais, sejam bons ou sejam maus, a manifestação de coisas que a gente pode chamar de coisas místicas, né? Coisas sobrenaturais, coisas estranhas, que acontecem no mundo material, no mundo físico. Isso nós vamos ver na Escritura. Mas, de novo, a Escritura trata muito mais a respeito das coisas que têm a ver com a gente. É por isso que nós temos tanta lacuna e talvez muitas perguntas que nós não vamos conseguir responder desse lado de cada eternidade sobre as coisas espirituais, ainda que a Escritura fale a respeito delas. Então, quando nós pensamos no reino humano como esse reino representativo, autoridade delegada para cuidar, fica fácil. Mas será que a gente acharia estranho se Deus tivesse feito algo semelhante no reino espiritual? De Deus ter colocado no reino espiritual também seres representativos da sua autoridade, que de alguma forma governam, seja a eternidade ou esse mundo espiritual, ou seja, de alguma forma governam também e interagem também nesse mundo presente? Será que seria esquisito a gente pensar nisso? Então é com base nessa esquisiteza que a gente vai pensar hoje. Que Deus estabeleceu também seres espirituais que são talvez responsáveis por territórios, que com Deus administram a criação de Deus, seja no que diz respeito ao reino espiritual, seja no que diz respeito àquilo que toca o mundo material. Deus também exercendo poder e autoridade através de figuras que ele delega, que são autoridade, mas que são autoridades delegadas. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O nosso tema hoje é sobre o conselho divino, ou, como algumas traduções trazem em alguns pontos, as hostes celestiais. Já ouviram falar de hostes celestiais? Há muito tempo eu não ouço essa expressão, hostes celestiais. Ela vai ser encontrada mais em traduções mais antigas, né? E a gente vai chegar num ponto ali onde elas aparecem, que falam desse grupo. Vamos começar aqui com um texto já provocativo, que é o Salmo 82, o verso 1. Eu coloquei na Nova Almeida Atualizada e também na versão revista e corrigida, que diz que Deus toma o seu lugar na congregação divina, no meio dos deuses. Ele julga. Texto esquisito, né? A revista e corrigida diz que Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Peraí, a Bíblia falando de deuses no plural e de que Deus, com letra maiúscula, está colocado neste grupo, nessa congregação de poderosos, e no meio destes que são chamados de deuses, ele age e ele julga. O Salmo 82 é um salmão esquisito, viu? Não salmão peixe, né? Um salmo grande, esquisito. Depois a gente vai passar por mais alguns versículos desse salmo. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que ela vai descrever um mundo espiritual que é também organizado. Não é apenas Deus isolado, com alguns poucos anjos.
Na verdade, a Escritura vai nos mostrar um governo do universo com uma participação de outros seres espirituais. O que os estudiosos acadêmicos têm chamado desse conselho divino, né? Que é retratado aí como que uma espécie de uma equipe de assessores de Deus, né? Como se Deus tivesse um grupo de assessores, ou uma reunião de Estado-Maior militar, sabe? Que Deus se reúne com os seus chefes para confabular e para dar diretrizes para que eles atuem no mundo. E é importante lembrar que o Antigo Testamento é posicionado no meio de uma cultura muito diversa, de um mundo muito diverso. E nós temos muitos relatos de outras culturas que entendem também a administração do mundo dessa forma, que falam também de um conselho divino. Na década de 20, 1920 mais ou menos, alguns achados arqueológicos trouxeram ainda mais clareza sobre esse tema. Alguns achados cananitas, do tempo do Israel antigo. Falando, inclusive, nestes mesmos termos, de uma reunião celestial, de Deus presidindo uma reunião celestial, de Deus julgando as coisas a partir, isso no caso, na visão deles, do Deus deles, que era chamado, inclusive, de El, né? O mesmo nome que é utilizado pelos israelitas posteriormente, que na verdade não é um nome, mas sim um título, significa Deus. E depois a gente vai pensar um pouco mais sobre isso. Mas eles vão dizer que este El tem um grupo que está subjugado a ele e organiza as coisas. E depois tem um terceiro escalão, que é dos mensageiros, né, que são os anjos também. E fala que a divindade está num monte, e é desse monte que as coisas acontecem. Nesse monte fluem rios para todas as nações, muito parecido com o texto do Gênesis. Que há um jardim, e a partir desse jardim, nesse lugar da habitação de Deus, Deus delibera e Deus age no meio do mundo. Então nós vamos ver nas culturas circunvizinhas que esta ideia de um mundo organizado por um soberano que delega a autoridade não era muito esquisita. E a visão israelita se parece muito com isso. Às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de entender isso, por achar que ao dizer isso nós estamos dizendo que existem deuses que se equivalem ao próprio Deus, mas não tem nada a ver com isso. E a gente vai passar exatamente por isso. Todas essas culturas antigas do Mediterrâneo antigo tinham essa concepção de um conselho divino. A gente vai encontrar isso entre os babilônios, entre os cananeus, entre os egípcios, entre os babilônios, essa ideia de um conselho divino, de pensar num governo que é estruturado, que contém também uma assembleia de administração aí cósmica, né? Uma assembleia que delibera a respeito das coisas que vão acontecendo. E esse texto nos posiciona com uma visão assim, de Deus no meio dessa congregação de poderosos ou dessa congregação divina. E aí eu vou colocar o texto em hebraico que a gente vai conseguir enxergar um pouco mais de detalhe. Aqui a gente vê, ó, Elohim está assistindo, né? Ele está deliberando na congregação de El. Então é literalmente congregação divina. Outros textos trazem congregação dos poderosos, né? Mas o termo aqui é exatamente o título Deus, na congregação de Deus, né? E no meio dos Elohim estabeleceu o seu julgamento. E aí a gente volta para aquela história da tradução, né? Lembra que a gente falou da tradução? Então a gente vai encontrar aqui tanto a ideia de Deus com D maiúsculo, sendo traduzido a palavra Elohim, como deuses no plural, sendo a tradução da palavra Elohim. Mesmo porque Elohim aqui é exatamente o plural dessa palavrinha El, né? É o plural. E aí a gente precisa voltar um pouco para a gramática agora, né? Quando a gente fala de plural, a gente fala de mais de uma coisa, né? Então, quando tem mais de um, a gente diz que ali tem um plural. Mas existe um outro tipo de plural, principalmente nas línguas semíticas, que a gente chama de plural majestático, que é usar o plural para se referir a alguma coisa que é grandiosa. Isso a gente, inclusive, importou para as nossas línguas. Quando, por exemplo, se chama uma autoridade de vossa majestade. Vossa é plural, né? Vem de vós. Vós é plural. Então você chama o rei, né, de vossa majestade. Você está falando com um rei só, mas chama ele no plural. Por quê? É que é alguém tão poderoso, tão grande, que a gente fala no plural. Essa ideia também é representada em divindade. Então você vai ver, na nossa própria língua portuguesa, a dificuldade que a gente acaba tendo, por exemplo, de chamar Deus de você, né? No máximo a gente chama Deus de tu. E isso é muito novo, tá?
chamar Deus de tu. Ao longo de toda a nossa história, a gente sempre se referiu a Deus como vós. Se você pegar versões antigas da Bíblia, você vai ver essa palavra. Na Igreja Católica, então, principalmente, né? A famosa oração do Pai Nosso, né? Na versão católica é: venha a nós o vosso reino, falando com Deus, o Pai. Seja feita a vossa vontade, né? Santificado seja o vosso nome. E, de novo, vós é plural. Então, essa ideia de plural majestático, algo que é tão grandioso que a gente usa plural para se referir a ele. No caso, é assim também que nós encontramos na Escritura. Falando do Deus de Israel, o Yahvé, aquele que aparece com letras maiúsculas na nossa Bíblia, o Senhor que aparece, ele também é chamado de Elohim, no plural. Mas, às vezes, a palavra Elohim está falando mesmo de plural de alguma coisa, né? E a gente traduziria como plural de Deus. No caso, deuses. O que soa muito esquisito, né? Se a gente falar deuses, como assim deuses? Se só existe um Deus, como assim a Bíblia vai falar de deuses? E se você já leu o Antigo Testamento, você vai ver que a Bíblia fala várias vezes de deuses. Fala ou não fala? De deuses dos egípcios, de deuses dos babilônios. Deus com letra maiúscula, de novo, letra maiúscula é a nossa tradução. Hebraico não tem maiúsculo e minúsculo, né? Mas os nossos tradutores falam, quando estiver falando de Yahvé e chamando ele de Deus, a gente põe um D maiúsculo para não confundir as pessoas. Quando estiver falando dos deuses das nações, a gente coloca um D minúsculo para não confundir as pessoas, né? Mas isso é coisa da tradução. O texto, como você pode ver aqui, ó, Elohim, Elohim, não é uma palavra diferente, é a mesma palavra. Mas quando a gente se depara com isso, a gente vai ver Deus falando para o seu povo. Olha, quando vocês entrarem na Terra Prometida, não adorem os deuses dos cananeus. Quando Josué, no finalzinho do livro de Josué, chama o povo para um compromisso, quando ele diz, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tem gente que acha que isso é promessa de Deus. Não, isso é uma promessa de Josué. Está fazendo uma promessa para Deus diante de todo o povo. Não sei o que vocês vão escolher, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um compromisso que Josué está fazendo diante do povo. Um pouco antes de dizer isso, ele fala para os israelitas, escolham hoje a quem vocês vão adorar. Se vocês vão adorar os deuses egípcios da terra de onde vocês saíram, se vocês vão adorar os deuses cananeus da terra onde vocês acabaram de chegar, o Deus dos povos, mas eu não sei o que vocês vão fazer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aí Senhor, todas as letras maiúsculas, serviremos ao Deus que se revelou a Moisés, serviremos a Yahvé. Esse é o detalhe ali de Josué. Então veja, Josué está dizendo que existia a possibilidade deles adorarem deuses egípcios, deuses cananitas, ou de adorar o Yahvé que se apresentou diante deles. Então a Bíblia fala de outros deuses. A questão é, o que significa isso? Esses deuses são Deus como Yahvé? São rivais? São iguais? Como é que funciona isso? E não dá para tampar o sol com a peneira. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar exatamente isso. Aí, de novo, a gente vai para simplificações. Óbvio que o Novo Testamento torna as coisas um pouco mais claras, mas às vezes elas, por serem claras, a gente acaba diminuindo todo o resto. E a gente diz, não, mas isso daí é tudo demônio. Eles não sabiam, mas era tudo demônio. E aí, de novo, a gente reduz todas as coisas à categoria anjos e demônio, né? O que é que estava lá na sala do trono que Isaías viu, com asas e tal? Aquilo é anjo. Né? Aí o que é Baal? É tudo demônio. Então a gente reduz essa categoria complexa de coisas espirituais em duas categorias simples. Anjos, que são seres espirituais bons, e demônios, seres espirituais maus. Né? E a gente reduz toda a complexidade celestial em duas categorias simples. Por isso que esse exercício eu acho que é importante para nós ampliarmos um pouco mais a nossa visão. Quando a gente olha para esse termo aqui, ó, Elohim, a gente lê da direita para a esquerda, como eu disse, aqui essas duas letrinhas, o Aleph e o Lamed aqui, formam El. Né? E o plural de El é Elohim, na verdade Elim, mas aqui tem um Re também. Né? Então pode ser tanto Eloá, singular, ou El, singular, e vai virar Elim, plural, ou Elohim, plural. Só tecnicalidades da língua hebraica, mas plural e singular. Quando aparece essa palavra, muitas centenas, posso dizer mais de 1 milhar de vezes, ela está se referindo sim ao Deus que a gente coloca a letra maiúscula. Está falando de Deus Yahvé. Está falando dele.
Mas outras vezes essa mesma palavra, como a gente viu, traduz para deuses. E se fosse só isso, estava bom demais. Mas não é só isso. Outras coisas também ganham essa categoria de Elohim. Os deuses das nações, demônios são chamados de Elohim. Espírito humano, quando a gente vê aquela cena de que Saul, lembra, vai procurar, um texto também muito complicado de entender, Saul vai procurar uma médium, lembra disso? Querendo falar com Samuel, que já havia morrido, e ela diz que ela tem uma visão, e ela vê um Elohim subindo, que na mente de todos eles era o próprio Samuel. Ela vai chamar então esse que ela achava que era Samuel, se era ou não, isso é uma outra história, mas para ela era Samuel e ela chama esse Samuel de um Elohim. O anjo de Deus, o anjo do Senhor, também é identificado com esse termo Elohim. Então vamos voltar aqui. É muito mais do que só essa ideia de Deus e deuses, esse termo aqui. E aqui eu quero que você não traga toda a carga cultural que a gente traz para esse termo. Carga cultural essa que tem muito a ver com essa filosofia greco-romana dos últimos séculos. Tá? Que a gente vai pensar na palavra Deus como meio que um checklist, né, para dizer algo é Deus. É um checklist de soberania. Então tem que ser onipresente, onipotente, onisciente e eterno. Aí eu classifico isso como Deus. Né? Isso é um pensamento nosso agora, muito posterior. Na mentalidade do mundo antigo e do Israel antigo, essa expressão Elohim aqui fala muito mais de lugar, de domínio. É um termo de residência, vamos dizer assim. É falar de uma classe de seres que habitam o reino espiritual. E eu estava tentando encontrar um paralelo, e eu acho que o paralelo mais fácil da gente entender seria talvez pensar em animal. Quando a gente fala animal, o que é animal? Vou falar para você, eu vi um animal hoje. Que animal eu vi? Assim, não dá para saber. Né? Tudo que é bicho é animal. Ave, animal. Mamífero, animal. Réptil, animal. Peixe, animal. Inseto, animal. Ser humano, animal. Mas, Jean, não dá para falar que o ser humano é um animal. É um vegetal? É um mineral? Então, nesse sentido, o ser humano é um animal. O que a gente está falando? De uma categoria de ser. E é óbvio que entre uma barata e um ser humano, a distância é absurda, né? É absurda. Mas fazem parte de um termo de residência. Quando eu falo de seres aquáticos, você já pensa, são seres que moram na água, né? Então a gente está falando desse termo de residência. Quando fala desse termo Elohim, nós estamos falando exatamente de um termo de residência. De algo que acontece para além do mundo material. E aí fica mais fácil da gente conseguir colocar Yahvé na mesma categoria de um espírito desencarnado, né? De demônios. Assim, aí dá até para pensar. Óbvio que nada disso se compara a Yahvé. Yahvé é um Elohim, mas nem todo Elohim é Yahvé. São coisas completamente diferentes. O que a teologia hebraica e cristã vai fazer é muito diferente das culturas que circundavam Israel. A ideia de que são deuses que estão batalhando, que têm igual poder. Não, na visão israelita e na visão cristã é outra coisa. Existe um Deus com D maiúsculo, que é criador de todas as coisas, inclusive destes seres espirituais menores, e que nada se compara a ele. Tudo está subjugado a ele. Seres visíveis e invisíveis respondem à sua soberania, ao seu poder e à sua autoridade. Então a gente começa a entender um pouco mais quando a gente descomplica esse termo. E se lembra que Deus não é nome, é uma categoria. Mas a gente se acostumou a falar Deus com D maiúsculo e sempre achar que a gente está falando de Deus, não é? O que é natural. Né? Se eu estou conversando com a minha irmã e eu falo, como é que está a mãe? Ela sabe de quem eu estou falando. Está falando da mãe que é dela e minha. Né? Agora, a palavra mãe engloba muito mais do que a minha mãe, não é? A palavra mãe serve para muitas mães, não é verdade? Mas quando eu estou falando com alguém que me é familiar, a pessoa sabe de quem eu estou falando. Então é muito comum a gente conversar e falar Deus, Deus, porque a gente sabe de quem a gente está falando.
né? E com a dificuldade dos israelitas de pronunciarem o nome de Deus, a gente deixou de falar Yahvé, né? E a gente fala Senhor, Senhor é um título, não é um nome, né? Então acaba que a gente foi resumindo, e às vezes a gente esquece de toda essa complexidade bíblica. Então, de novo, Deus não é um nome, Deus é um título, que eu acho que talvez fosse mais fácil para a gente entender, traduzir de ser espiritual. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, diz que no princípio o ser espiritual criou todas as coisas. Criou os céus e a terra. O que Moisés está fazendo com o povo que saiu do Egito? Vou contar uma história para vocês. Quem é que criou todas as coisas? O ser espiritual. Mas que ser espiritual? Quem é esse? E ele vai falando ao longo de todo o capítulo 1. No capítulo 2, agora ele dá nome. E ele chama de Yahvé. Porque no capítulo 1, ele diz que esse ser espiritual criou o luminar grande, o luminar pequeno e todas as estrelas. Detalhe, os egípcios adoravam isso tudo. Ao ponto de que Moisés não usa o nome Sol nem o nome Lua, porque na cultura antiga esse nome era o nome de divindade. Então ele diz, é o luminar grande, é o luminar pequeno. Vocês adoram esse negócio porque vocês são besta. Mas Deus que criou isso tudo. Ele é o Espírito. Ele é o ser espiritual. E tudo o que existe veio a partir dele. Não vai ganhando mais amplitude quando a gente lembra disso e entende isso? Que Moisés primeiro está falando com um povo que adorava de tudo. Os israelitas cresceram no Egito, 400 anos, subjugados pelos egípcios, vendo tudo ser adorado, no céu, na terra, e inclusive vendo Faraó sendo adorado. O que não era também algo só dos egípcios, mas os imperadores, tanto babilônico, Egito, assírio, persa, se viam como representante de Deus, como filhos de Deus. Ou melhor, como a própria encarnação, a imagem de Deus. Já ouviu essa história em algum lugar? Faraó dizia, eu sou a imagem de Deus. E o que Moisés vai dizer? Não. Deus criou o ser humano à sua imagem. Não existe alguém que tenha um domínio maior sobre os outros porque se diz imagem de Deus, porque todos somos a imagem de Deus. Então, quando Moisés está descrevendo a criação, é muito mais do que simplesmente uma descrição para a gente brigar com a teoria da evolução. A gente quer provar. Moisés está falando de outra coisa. Moisés está dizendo, gente, tudo que existe foi criado por Deus. E essas coisas que são adoradas aí, elas são coisas que vieram depois. Deus é o soberano. Ele é o criador de todas as coisas. Ele criou o céu, a terra, todas as coisas. E inclusive seres humanos. E eles são a própria imagem de Deus. Então, nos colocarmos nesse contexto, fica mais fácil da gente começar a entender de maneira mais ampla o que é que a Bíblia está dizendo. Então, ao pensarmos aqui nessa categoria de seres espirituais, aí fica mais fácil a gente pensar que esse termo, embora ele fale também de Yahvé muitas e muitas vezes, está falando dos deuses das nações, dos demônios, dos espíritos humanos, dos anjos. E aqui tem, se você quiser tirar uma foto aí ou depois ver a transmissão e pegar isso aí, fica mais fácil, tá? Aqui coloquei um exemplo de cada um, pra vocês não acharem que eu estou falando da boca para fora. Tinha mais exemplos, né? Se você pedir ajuda depois para o seu amigo ChatGPT também, ele vai te ajudar. Ó, liste para mim momentos em que a palavra Elohim se refere a Deus, aos deuses das nações. Você vai encontrar ali uma lista bem legal para poder entender exatamente isso que eu estou falando. Então aqui alguns exemplos, ó. O Senhor, nosso Elohim, isso aqui é o famoso Shema, lá em Deuteronômio capítulo 6. Ouça, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Lembra desse texto? Aqui, ó. O Senhor nosso Deus, o Senhor, Yahvé, tudo maiúsculo, né? Yahvé, nosso Elohim, é o único Yahvé. Presta atenção. Ele não está dizendo Yahvé, o nosso Elohim, é o único Elohim. Está dizendo Yahvé, o nosso ser espiritual, é o único Yahvé. Tem outros seres espirituais, mas só Yahvé é Yahvé. Né? Não há outro como ele. Nada se compara a ele. Não tem rival, não tem igual. É isso que o texto está nos dizendo. E todas as outras vezes, e depois eu te desafio também a fazer uma pesquisa na sua palavra, na sua Bíblia, que se diz não há outro Deus, você sempre vai ver que ali é em grau de comparação. Não há ninguém do mesmo tipo que Yahvé.
Embora existam outros seres espirituais, nenhum desses seres espirituais se compara ao Criador de todas as coisas. Deu para entender isso? Então, ao dizer que a Bíblia nos fala de outros seres espirituais, que inclusive recebem essa categoria de Deus, de forma alguma estou dizendo que eles se equivalem a Deus, que eles se comparam a Deus. Não, estou falando simplesmente desse termo, que é um termo residencial, tá? É uma questão de ser espiritual. Por isso eu prefiro usar esse termo ao invés de ficar dizendo Deus, para não te dar arrepio aí, né? Porque a Bíblia fala de outros deuses? Fala de outros deuses, mas são seres espirituais. Não é à toa que a gente vê as nações realmente adorando esses seres. Adorando Baal, Astarote, Azerá, que eram seres espirituais reconhecidos por eles. Mas aí a gente vai chegar lá. Então, na visão do mundo antigo, bem como dos israelitas, e aqui a gente começa pela parte mais simplificada, né? É fácil a gente entender que tem Yahvé acima de tudo, né? E que ele tem, e a gente viu isso também, um grupo de subordinados, que protege, que cuida, que traz mensagem, né? Nós falamos dos Malak, né? Que em grego é angelos, que a gente chama simplesmente de anjo, né? Então, isso aqui fica fácil, essa visão. Mas na visão israelita e também na visão do mundo antigo, a gente vê mais uma categoria entrando aqui no meio. Alguém que está subordinado a Yahvé e que não é anjo. E a gente vai encontrar como um dos títulos os filhos de Deus. Às vezes traduzidos como Bene Elohim, às vezes Bene Elim. Em outro texto a gente vai inclusive ver ele Bene Elion. Bene é filho, né? Filhos. E Elohim, Yahvé, é o grande Elohim, né? Deus. Elim também é um termo usado para Deus. E Elion significa o Altíssimo, né? Filhos do Altíssimo, também a gente vai encontrar. Um texto que é muito fácil da gente lembrar dele é Jó. Texto difícil. Jó, capítulo 1, que diz que num dia em que os Bene Elohim, os filhos de Deus, vieram apresentar-se diante de Yahvé, veio também Satanás entre eles. Lembra desse texto? Difícil de entender? Uma reunião que Deus está tendo com um grupo e que tem um adversário, que, de novo, é um termo genérico para um obstáculo, um opositor, que nesse texto fica mais fácil da gente entender que este aqui é subordinado a Deus. Não é alguém rival em pé de igualdade, o arqui-inimigo de Deus, né? Como se Deus tivesse alguém que se comparasse a ele. A gente pode dizer que Satanás é o nosso arqui-inimigo, mas de Deus, já falei inúmeras vezes, a Bíblia diz de maneira muito clara que este inimigo personificado vai ser destruído de uma vez por todas com o sopro da boca de Deus. Não é luta, não é guerra, né? Às vezes você fica assistindo esses filmes aí, né? De pancada para um lado, pancada para o outro, e às vezes pensa em Jesus, um Jesus Jack Chan, talvez, né? Dando karatê de um lado e Satanás joga ele, quebra uma montanha, né? Tipo Power Rangers, um negócio assim. A Bíblia fala, é o sopro da boca, puf, foi. Não há ninguém que se compare a Deus. Não dá. É uma guerra fadada ao fracasso. Não dá. Mas a gente vê que esta figura se apresenta na corte de Deus. Deus pergunta de onde você vem. Qual é a resposta dele? Passeando na terra, rodando sobre ela. E Deus fala para ele, você viu Jó? Temente, não tem ninguém igual a ele. Lembra que Satanás diz? Mas será que ele não te serve à toa? Se eu dei um tanto de coisa para ele, tira as coisas dele para ver se ele continua servindo. Então o que essa figura está fazendo? Ele é um procurador. Né? É um advogado de acusação. Está mostrando alguém ali. Essa é a tarefa dele dentro dessa corte real. Essa era a função dele. Apontar alguma coisa. Para deixar claro que Deus, de fato, é justo e deixar claro que Jó, de fato, é alguém como Deus disse. É alguém subordinado. É alguém subjugado. Então isso mostra que esses seres que fazem parte que existem seres que fazem parte da corte celestial, mas que Deus governa sobre eles com autoridade. Seres que, inclusive, viram a criação acontecer. E quem diz isso também é o livro de Jó.
Jó capítulo 38, quando Deus está respondendo as perguntas de Jó. Lembra que Jó faz um monte de pergunta? Qual que é a resposta de Deus para Jó? Um monte de pergunta. Você quer fazer pergunta? Deixa eu perguntar também. Né? E aí diz lá, onde você estava? Deus falando com Jó. Quando eu lancei os fundamentos da terra. Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Olha o verso 7, que interessante. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os Bene Elohim, todos os filhos de Deus, gritavam de alegria. Deus está falando com Jó sobre o momento da criação, que ele está lançando os fundamentos da terra. E se você se lembra, a última coisa criada por Deus foi quem? O ser humano. Então, enquanto as coisas estão criadas, não tem ser humano. Então, quem é que está com ele, se alegrando enquanto ele cria? Ele fala que existiam essas de estrelas da alva, juntas, cantando, e todos os filhos de Deus. Todos esses Bene Elohim estavam contemplando a sua criação e estavam se alegrando. Achou esquisito até agora? Não? Porque piora. Se você não achou, pode falar. Estava aí também. Então, se você achou esquisito até agora, segura aí, tá? Tem um texto que nos mostra Deus nessa assembleia, nesse conselho celestial, nesse conselho divino, pedindo conselho, pedindo opinião. 1 Reis capítulo 22. Esse é um texto, deixa eu voltar para você não perder a sua atenção. Presta atenção que eu vou dar o contexto. Acabe era o rei de Israel. Um rei perverso. A Bíblia diz que nenhum rei de Israel levantou tanto a ira de Deus quanto Acabe. Acabe fez Israel adorar outros deuses, Baal, Astarote, Asderá. Acabe era perverso. E 1 Reis 22 vai nos falar de um momento em que o rei de Judá, Israel e Judá já estavam separados, o reino do sul e o reino do norte estavam separados. O rei de Judá, Josafá, vem até Acabe e fala de uma região ali que estava na mão de um outro império e diz, aquela região não é nossa não? Você não vai lá atrás dela? E ele diz, vamos atrás dela, vamos lutar e vamos reconquistar isso aí. E ele pergunta para os profetas dele. E todo mundo fala, vai lá que você vai ganhar, manda ver, vai ser bom. Mas Josafá fala assim, será que não sobrou nenhum profeta de Yahvé para consultar ele também? Você falou com os outros profetas aí. Mas será que não sobrou nenhum profeta de Yahvé, Deus dos israelitas, para você perguntar para ele? E ele diz, sim, sobrou um, Micaías. Só que eu não vou com a cara do Micaías, não. Porque Micaías só fala coisa ruim. Só profetiza contra mim. Enquanto todos os outros falam coisas boas, Micaías nunca profetiza o bem para mim. Por que será, né? Gente que procura só o que quer ouvir. Isso não é só de agora. Acabe era um desses. E ele manda então alguém ir buscar Micaías, para Micaías falar se ele devia ou não ir para a guerra. Vamos para a guerra ou não vamos, Micaías? Micaías fala, vai, Deus vai ser com você. Aí o rei fala assim, Micaías, fala a verdade. Não me engane. Se for, você vai morrer. Aí ele vira para Josafá e fala assim, tá vendo? Eu não falei que ele só profetiza o mal? E é nesse contexto que a gente vai ver o texto aqui, em que diz o texto aqui. Micaías prosseguiu falando com o rei. Portanto, ouça a palavra do Senhor, a palavra de Yahvé. Eu vi Yahvé assentado no seu trono, e todo o exército do céu, aqui é de onde vem a expressão hostes celestiais, é a versão mais antiga, hostes celestiais, Savá Shamaim, que é um termo em hebraico. Diz, Deus estava sentado no trono, e todo o exército dos céus estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? É aqui que eles querem ganhar. E a visão que Micaías tem é de Deus assentado numa assembleia celestial,
com os seres dessa assembleia de um lado do outro, e ele fala assim, quem é que vai lá enganar o Acabe? Presta atenção. E um dizia uma coisa, e outro dizia outra coisa. Já está esquisito o suficiente para você? O que a gente está vendo aqui, esse exército celestial, que vai aparecer essa expressão em outros textos da Bíblia, em Neemias capítulo 8, no Salmo 103, no Salmo 148, falando destes seres espirituais que fazem parte do exército dos céus. Aqui a gente está vendo Deus debatendo estratégias na sala do trono, Deus dando liberdade de ação a estes seres, perguntando, Deus exercendo a autoridade delegada, participativa, para aplicar o seu juízo. Juízo esse que ele já estava determinado. Veja, a vontade de Deus seria feita. A questão é como ela seria feita. Acabe pagaria pelos seus pecados, do seu coração obstinado, da sua idolatria. E como é que isso aconteceria? Ele ia ser morto pela sua arrogância no campo de batalha, porque ele não quis ouvir Yahvé e estava ouvindo os outros deuses. É isso que ia acontecer. Agora Deus está dando ao seu grupo de assessores a liberdade de dizer o que é que vai acontecer. Como é que a vontade de Deus vai acontecer. Aquilo que ele já preordenou. Aquilo que na sua soberania ele já decretou. Mas como ela vai se dar? E um dizia uma coisa e outro dizia outra. Não acabou o texto ainda não, tá? Verso 21 diz, então, um espírito, Ruach, saiu e se apresentou diante de Yahvé e disse, eu o enganarei. O Yahvé perguntou, como? E ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então Yahvé disse, você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. Está na Bíblia. Não estou inventando nada disso. E aí? Difícil? Veja, Deus, com seu conselho, por isso que eu comecei com aquela introdução, a gente entende facilmente de que Deus criou o mundo, criou todas as coisas e colocou o ser humano para exercer a autoridade. E quando o ser humano está exercendo a autoridade de maneira justa, ele está cumprindo a vontade de Deus, a vontade delegada de Deus, de justiça, de santidade, de amor, de harmonia, de organização. Deus deu isso para o ser humano fazer. Domine sobre todas as coisas. E expanda a glória de Deus por toda a terra. Como? De maneira autônoma. Através das suas decisões. Com base nos princípios e na obediência a Deus, faça aquilo que você tem que fazer. E é assim que será na eternidade. E quanto mais nós conhecemos a Deus aqui no tempo presente, desde a salvação, nós vamos agindo assim. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sirvo a Deus, busco a Deus e tomo as minhas decisões. Penso, peço conselho. Não é isso que a gente fala muito aqui na igreja? Da nossa responsabilidade. A gente fala, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente seja santo. Mas em relação a isso, qual é a vontade de Deus? Que você tome uma atitude santa. Mas qual é a atitude santa? Vai pensar. Julgue. Tome a sua decisão. Haja de maneira santa, justa e pensada. E creia no Senhor. Porque quando você age debaixo desses princípios, você está buscando fazer a vontade de Deus. Mas no mundo gospel de hoje, fazer a vontade de Deus é quando Deus diz exatamente o que a gente tem que fazer. Qual roupa a gente tem que usar? Qual porta a gente tem que entrar? Qual situação a gente faz ou não faz? Então diz, eu preciso saber a vontade de Deus. E a gente se esquece que Deus nos deu liberdade, autonomia, mas uma liberdade que é subordinada. Uma liberdade que passa pelo crivo de buscar a vontade de Deus como um alvo absoluto. E desde então, a gente escolhe qual roupa a gente vai usar. Se a gente vai para o trabalho de ônibus, de bicicleta, de Uber. Ou você acorda toda manhã, Senhor, eu vou de ônibus, eu vou de Uber. Senhor, eu escovo o dente antes de tomar o café ou tomo o café antes de escovar o dente? A gente pede para Deus cada uma das nossas pequenas decisões. Mas a gente categoriza
decisões maiores e decisões menores. Então, nas menores a gente manda. Não, deixa comigo. Esse negócio de escovar o dente, tranquilo. Mas nas maiores, aí não. E quando a gente começa a dividir as coisas assim, em grande e pequeno, primeiro, a gente se esquece que Deus é Senhor também das coisas pequenas. Que não há 1 centímetro quadrado da existência humana em que Deus, em que Cristo não olhe e diga, isso também é meu. Se a gente divide as coisas assim, a gente não consegue enxergar Deus nas pequenas coisas. Deus no ordinário. E segundo, a gente acaba terceirizando as nossas responsabilidades. O que é mais fácil? Eu senti no meu coração de fazer tal coisa e deu ruim. De quem é a culpa? De quem colocou isso no meu coração. Eu estava de boa. Foi Deus que fechou a porta. Foi o diabo que fez isso ou fez aquilo. É muito mais fácil do que dizer, poxa, se eu tivesse pensado melhor, eu não tinha tomado esse caminho. Se eu tivesse pedido conselho, eu não tinha caído nessa. Se eu tivesse buscado conhecer mais a palavra de Deus e os princípios que regem a vida ordinária, eu não tinha tomado aquela decisão. Isso é mais difícil, não é? É mais pesado, porque eu tenho que assumir responsabilidade. Agora é mais fácil dizer, Deus falou que eu tenho que fazer tal coisa. E aí quando alguém vem me procurar pedindo um conselho e diz, Deus me falou, eu não sei nem o que falar. Mas se ele falou, o que eu vou dizer? Como é que a gente vai conversar? Se você já chancelou que isso que você está sentindo, essa decisão que você tomou, se você já chancelou que foi a voz de Deus que te disse, o que é que eu posso dizer? Entende? Por isso a gente precisa abrir um pouco mais a nossa visão e entender que Deus exerce o seu domínio nesse mundo, na nossa vida, também através das nossas ações ordinárias, responsáveis, bem pensadas e, obviamente, fundamentadas na vontade revelada de Deus na sua palavra. E a partir disso, a gente toma as nossas decisões e arca com as consequências dela. E isso é maturidade. É maturidade. Crianças têm que falar assim, escova o dente, senão vai dar cárie. Ou vai lá, pega a escova e xuxa na boca da criança. A minha mãe faz muito tempo que não manda eu escovar o dente. Mas se eu não escovar, dá cárie no meu dente. Mas a maturidade me ensinou que existem coisas que eu tenho que fazer. Entende a diferença? Agora, o problema da nossa geração cristã há muito tempo é achar que Deus só fala conosco de maneira extraordinária, de maneira sobrenatural. E dizer, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Logo, o que eu estou dizendo, Deus tem que aparecer para mim num sonho, ou numa visão, ou levantar alguém em profecia para dizer o que eu tenho que fazer. Aí eu tomo a minha decisão. E há muitos que olham para isso como maturidade espiritual. Fulano é ungido. Por quê? Porque Deus fala a cada passo. Mas será que é isso que a Bíblia chama de maturidade? O que a Bíblia chama de maturidade em Efésios capítulo 4 é que Deus distribuiu na igreja gente de todo tipo, pastores, mestres, gente para poder treinar o seu povo na obra do ministério. Isso que diz Efésios capítulo 4. Para quê? Para que nós não sejamos enganados, nem levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, nem pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nele, todo edifício é edificado, todo corpo é edificado através da ação, das juntas e das medulas, à medida que cada parte realiza a sua tarefa. O que Paulo está dizendo? Quanto mais a gente cresce, menos a gente é enganado. Pelos outros e por nós mesmos. Maturidade é aprender a viver com base em Deus. Mas não significa que Deus vai nos dizer cada passo, cada ação que a gente tem que tomar. Ele vai nos dar os princípios. E com base na nossa inteligência, sabedoria, busca de conselhos, reflexão, a gente age. E quando eu vou agir, eu falo assim, essa é a vontade de Deus. Mas isso é muito mais difícil, não é? É ou não é? Agora o que a gente está vendo aqui
É que parece que no reino espiritual uma lógica parecida acontece. Que a vontade de Deus vai ser feita. Qual é a vontade de Deus? Que sobre Acabe venha o juízo das suas ações. Que Acabe colha o fruto da sua desobediência, como Deus sempre disse que aconteceria quando se voltassem contra ele. Ao adorar outros deuses, Deus disse ao seu povo: vocês estão por conta. Enquanto vocês estiverem subordinados à aliança, bendita é a sua entrada, bendita é a sua saída, bendito é o fruto do seu ventre, bendita é a sua amassadeira, bendita é a sua colheita, tudo benção, tudo bendito, porque você está debaixo da aliança. Mas quando você sai da aliança, o que acontece? Você está por conta, num mundo cão, desgraçado. E Acabe sabe disso tudo. E ele adora outros deuses. E agora ele vai colher. Mas como é que isso vai acontecer? Aí, o autor de Reis faz um rasgo e coloca a gente na sala de decisão de Deus. Ainda bem que é a única vez que a gente vê isso aqui acontecendo de maneira tão clara, né? Porque senão a gente ia pirar. Todas as vezes que Deus estiver decidindo. Sim, mas quer dizer que Deus precisa de conselho? Não, Deus não precisa de conselho. Mas ele quis. Deus precisa da gente para coordenar o mundo? Fala a verdade. Você conhece aquela frase, né? Deus sem você continua sendo Deus. Mas e você sem Deus? Continua sendo você. Deus não precisa da gente. Mas ele, de maneira graciosa, escolheu agir dessa maneira. Como é que as pessoas veem a salvação? Por meio da pregação do Evangelho. E a Bíblia diz que os anjos queriam fazer isso. Mas Deus falou que é a gente que tem que fazer. Por quê? Porque ele quis assim. E é a autoridade delegada dele funcionando através de nós. E quando a gente prega e alguém se converte, não foi a gente. Foi a ação de Deus. Mas como ele fez isso? Através da gente. Deu para entender isso? Parece que no reino espiritual tem uma lógica que é parecida, muito parecido com essa. Então, quando a gente olha para isso, vemos também o Salmo 82, em que no Salmo aqui, o salmista fala: vocês são deuses, todos vocês, filhos do Altíssimo. Falando naquele lá que Deus está assentado, Salmo 82 que a gente leu logo no início, o primeiro versículo que a gente leu, Deus está assentado na congregação dos poderosos, na congregação dos deuses, e fala com esses deuses. Esse é um salmo de juízo sobre esses espíritos, sobre esses seres espirituais. E olha só, Deus diz: vocês são seres espirituais, Elohim, todos vocês. Vocês são filhos de Elion, filhos do Altíssimo, mas morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes vocês sucumbirão. Parece que nesse reino espiritual tiveram alguns destes seres que se rebelaram e que serão julgados e que serão condenados. Seres espirituais que serão julgados e condenados. Você já ouviu uma outra história assim no Novo Testamento? 1 Coríntios capítulo 6, Paulo falando que nós vamos julgar os anjos. Já ouviu um negócio assim? Vocês não sabiam que vocês vão julgar os anjos? Paulo fala um negócio desse. Peraí, como assim julgar os anjos? E aqui nós estamos vendo Deus dizendo, em meio à sua assembleia, vocês serão punidos. Porque estavam agindo, e se você ler o Salmo, você vai ver exatamente isso, estes seres estavam agindo com imparcialidade, agindo com falta de justiça. E por que eu estou trazendo isso, gente? Depois, quando a gente for falar sobre demônios, fica mais fácil de entender. Parece que no reino espiritual, que nós chamamos de mundo da maldade, existe mais do que simplesmente anjos caídos. Existem seres de hierarquias um pouco maiores, que também se rebelaram contra Deus, naquele grupo de rebelião, que vão ganhar outros nomes, inclusive, no Novo Testamento. Então aqui a gente vai vendo alguns nomes que são dados para esse conselho divino. Elohim, Bene Elohim, ou Elim, ou Elion. Exército dos céus, como a gente viu lá, ou hostes celestiais. E também a gente encontra essa aqui de santos, né? O Kedoshim, Salmo 89 traz isso. Pois quem nos céus é comparável a Yahvé? Olha a pergunta. Quem nos céus é comparável a Yahvé? E entre os seres celestiais, os Benelim,
os filhos de Deus. Quem é semelhante a Yahvé? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos e é temível sobre todos os que o rodeiam, mostrando que este Deus, com D maiúsculo, é maior do que todos os seres celestiais que o circundam. E a pergunta do salmista é: quem entre eles é igual a Yahvé? Ninguém. É uma pergunta retórica, obviamente. E ele está falando aqui, nos céus. Bene Elim. Então, para a gente poder avançar, qual é a função desse conselho divino? Bom, a gente já viu a corregência dele, né? A gente viu ali Deus conversando com estes para exercer a sua vontade. Mas parece também desempenha um papel que é territorial. E um texto que ajuda a pensar nisso é Daniel capítulo 13. Lembra de Daniel? 3 semanas de jejum, Daniel tem uma visão, aquilo perturba o coração dele, ele faz 3 semanas de jejum, o famoso jejum de Daniel, de 21 dias, lembra disso? Esperando uma resposta. E essa resposta demora para chegar. Demora. E aí então vem um mensageiro de Deus falar com ele. E esse mensageiro fala assim: eu saí no primeiro dia. Eu ouvi a sua oração foi ouvida no primeiro dia. Ah, por que você demorou? 21 dias que eu estou jejuando, por que você demorou? E aí as palavras do anjo é: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel está numa visão, tá? Está numa visão. Daniel capítulo 10 começa com a descrição desse que está falando com ele, uma descrição mirabolante. A cor, o tamanho. Ele fala de uma voz que é estrondosa, barulhenta. Ele fala: esse ser está falando comigo. E ele diz: no primeiro dia a sua oração foi ouvida. E eu saí. Mas eu demorei porque o príncipe do reino da Pérsia me impediu. E aí veio Miguel, e você sabe quem é Miguel? Ele às vezes é apresentado como arcanjo. Lá em Judas capítulo 9, ele é chamado de arcanjo, literalmente chefe de anjos. Aquele que está acima. A outra tradução para essa palavra arque é a palavra principado, ou príncipe. Né? Então diz: esse Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Tem mais. Verso 20. E ele disse, e já é um final, depois que ele conta a visão, o que significa essa visão, ele disse: você sabe porque eu vim. Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Também Daniel é um livro muito complicado da gente entender, né? Principalmente a metade dele para frente. A primeira parte é mais fácil, tem bastante explicação. Mas começam a aparecer as visões de Daniel, e nas visões de Daniel ele fala dos impérios que sucederiam o próprio império de Ciro, o Grande. Fala dos próximos. É essa visão. E quando você vai traçar a visão dele, você vai ver exatamente essa sequência de impérios que crescem e que são derrubados. Inclusive falando de Jesus aí no meio desse negócio, falando do Filho do Homem que vem no meio dessa turbulência toda. Se você traçar, mas isso aí é um outro estudo, para um outro tempo, muito mais demorado. Né? Mas aqui nessa visão, ele tem a visão deste ser espiritual que fala com ele, que foi resistido por um tal de príncipe da Pérsia, que dominava aquela região. E depois ia vir um príncipe da Grécia, que também vai resistir. E fala do Miguel, que aparece aqui como arcanjo, ali como arcanjo, né? E é o que coordena as coisas ali. Em Apocalipse 12, Miguel é visto meio que como um comandante celestial. O texto vai dizer que Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, falando de Satanás. Né? Então ele é um comandante de um destacamento. Então a gente vê que está falando de seres espirituais, mas que exerce algum tipo de domínio territorial. Príncipe persa, príncipe grego, e aqui um príncipe do povo de Deus, que estava resistindo ali. Deuteronômio 32, a gente vê o texto. Moisés está falando com a geração seguinte àquela que saiu do Egito, lembram? O povo saiu do Egito, rumo à terra prometida, não querem entrar, Deus fala: tudo bem, vocês não precisam entrar, só a próxima geração que vai entrar, ficam 40 anos no deserto, até que morra o último daquela geração, então a próxima geração vai entrar. Deuteronômio
é o discurso de Moisés, ou melhor, os discursos de Moisés para essa geração que vai entrar na Terra Prometida. E aqui nós vamos ver, em Deuteronômio 32, Moisés dizendo, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, isso aqui é um cântico de Moisés, tá? Deus disse para ele compor um cântico para que sirva de testemunha com o povo. Que eles iam entrar na terra e iam se esquecer de Deus. Deus já disse isso para Moisés. Moisés, ó, eles vão entrar, vão se esquecer, então faz o seguinte, compõe uma música, essa música vai ser cantada às gerações e ela vai ser o testemunho de que eu avisei tudo isso. Né? E dentro dessa música tem isso aqui, ó, quando o Altíssimo distribuía as heranças nas nações, quando separava os filhos dos homens, aqui a expressão é Bene Adam, filhos do homem, ou dos homens, uns dos outros, e fixou as fronteiras dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Presta atenção nessa expressão, número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Essa aqui é a tradução da Nova Almeida atualizada. Mas as traduções mais antigas, inclusive as traduções de Qumran, e inclusive a tradução da Septuaginta, que é aquela que traduziu do hebraico para o grego, a expressão aqui não é filho de Israel, é filho de Deus. O texto aqui está evocando lá a Torre de Babel, quando Deus distribuiu as nações, espalhou as nações. E vai dizer que ele espalhou as nações em 72. Se você ler lá o texto, você vai ver a Tábua das Nações, Gênesis 10, se não me falha a memória. Tem a Tábua das Nações, a quantidade de nações que foram espalhadas pelo mundo. E aqui o texto está dizendo que isso foi de acordo com a quantidade dos filhos de Israel. O que é esquisito, né? Porque se for falar de Israel, a essa altura já tinha muito mais do que 72. Alguns vão dizer, não, isso aqui está falando de quando Israel chegou no Egito, quando ele saiu de Canaã e por meio de Jacó chegou no Egito, porque diz lá que chegaram 72, contando com Jacó, os patriarcas e aqueles que eram da família, então é esse número. Mas o texto não tem nada a ver com isso, o texto não fala nada sobre isso. Falando sobre a quantidade de filhos, e aí as traduções mais antigas falam de filhos de Deus, que é o número que distribuiu aí essa quantidade de nações. O que leva a entender, e isso é o que muitos estudiosos têm trazido, de que parece que Deus distribuiu de acordo com um número de seres espirituais que seriam responsáveis por cada região. Enquanto que para Israel, Deus seria o responsável. Essa ideia de vocês serão a minha porção, vocês serão a minha nação, o meu povo de propriedade exclusiva. Lembram disso? Vocês serão. Deus fala isso para Israel. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Dentro de uma mentalidade como aquela, de que os povos tinham seus deuses. Deus está dizendo, olha, estes povos adoram outros deuses, mas vocês serão a minha possessão pessoal. Imagine, o Deus criador de todas as coisas, que é soberano sobre tudo aquilo que outras nações chamam de Deus, mas que ele diz, tudo isso são coisas que eu criei. Alguns se rebelaram e estão recebendo adoração, estão fazendo coisas erradas por aí, e vocês estão adorando eles, fazendo imagem deles. Eu sou o soberano e eu escolho Israel como sendo a minha porção, a minha herança. Estamos acabando já, tá, gente? Deuteronômio capítulo 4, verso 19, nos fala, quando levantaram os olhos, ou Deus dizendo para o povo, né? Quando vocês levantarem os olhos, vocês vão entrar na terra. E quando levantarem os olhos para os céus e virem o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, aquela expressão lá de hostes celestiais, quando vocês olharem para os céus e ver todo esse exército, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que Yahvé, o seu Elohim, repartiu a todos os povos debaixo do céu. Mas quanto a vocês, Yahvé os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo de sua herança, como hoje se vê. Mais um texto dizendo, não adorem essas coisas. E aí, de novo, gente, a gente está muitos séculos, milênios para cá. E a gente lê aqui sol, lua e estrelas, a gente pensa nos luminares que a gente enxerga, não é? Lembra, nós estamos falando de um povo que saiu do Egito, em que essas coisas são divindades. O nome dessas coisas, para eles, é o nome das divindades. Aquilo que eles viam no céu, na cultura egípcia, eram símbolos que apontavam para divindades. O que Moisés está dizendo? Quando vocês entrarem na terra,
Vocês vão olhar para o céu, cuidado para não serem seduzidos como seus pais foram. E olharem para essas coisas e adorar essas coisas. Essas coisas foram criadas por Yahvé e foram distribuídas para todo mundo. Deus deu isso para todo mundo. Né? Então aqui, mais uma vez, essa ideia de seres que são adorados, que são criação de Deus. Quando a gente olha no Novo Testamento, a gente vai ver uma lógica muito parecida com essa. Falando que Jesus, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. E olha as expressões que Paulo usa. Sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Paulo está dizendo que tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas essas categorias são categorias governamentais, territoriais. É como se eu estivesse dizendo, seja no céu ou seja na terra, em Cristo foram criados os prefeitos, os governadores, os presidentes. É isso que ele está dizendo. Existem autoridades na terra e existem autoridades nos céus. Poderes, principados, tronos, potestades. E tudo isso foi criado a partir de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 20 diz, sobre a ressurreição de Jesus, que Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa nomear, não só no presente século, mas também no século vindouro. Jesus é soberano acima de todas essas autoridades. É isso que ele mesmo vai dizer após ressuscitado diante dos seus discípulos. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Jesus tem autoridade sobre toda a autoridade, seja aquelas constituídas na terra, seja aquelas constituídas no céu. E aí, mais uma vez, Daniel, naquela visão que Daniel tem sobre as coisas do fim dos tempos. Diz o texto, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. É daqui que vem a expressão usada nos evangelhos. Quando os evangelistas chamam Jesus de filho do homem, quando ele se chama de filho do homem, ele está citando o texto de Daniel. Na visão de Daniel, então, ele viu alguém vindo nas nuvens, como filho do homem, e ele se dirigia ao ancião de dias. Se você ler depois Daniel 7, você vai ver a visão, Deus está sentado no trono, rodeado de tronos, de seres celestiais, e nessa visão vem então esse filho do homem. E ele se dirigiu então ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Lindo isso, né, gente? Isso aqui é Antigo Testamento. Isso aqui é Daniel. Mas não tem cara de Novo Testamento? Porque é isso que o Novo Testamento vai dizer. Ele é o Filho do homem. Jesus é o Filho do homem. Que virá, que se assentará no trono à direita do Pai. Né? Não é isso que a gente vê lá em Mateus 26? O próprio Jesus, enquanto estava sendo julgado, o sumo sacerdote fala para ele assim, afirma para a gente, eu exijo, tendo Deus como testemunha, você é o Cristo? Você é o ungido? Você é o Filho de Deus? E a resposta de Jesus é o Senhor mesmo que está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão, olha a expressão, Jesus dizendo, o Filho do Homem, sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. O que Jesus está fazendo? Citando Daniel 7. Jesus é o Filho do Homem, que domina acima de todos os tronos, inclusive de tronos celestiais. Nós não vemos uma figura assim também em Apocalipse? De seres assentados no trono com coroas? E que diz o texto que eles lançavam as suas coroas diante do Cordeiro. Lembra dos 24 anciãos que a gente vê na sala do trono?
sentados em tronos. Autoridades. No reino celestial. Colossenses 2,14 diz que cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Falando de autoridades espirituais que foram humilhadas. Portanto, não são autoridades espirituais das melhores, né? Que foram na cruz, expostas à vergonha. E algo lindo de pensar é que a igreja, o povo de Deus, está assentado com Cristo, acima dessas coisas. Efésios 2,4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a gente emenda com aquele texto, né? Muito acima de todo principado, potestade, tronos, governos e domínio. É por isso que a igreja proclama o reino de Deus na terra e tem o poder de subjugar o mundo espiritual. Aquilo que Jesus fez durante o seu ministério, expulsando espíritos malignos, destronando principados, potestades, ele deu isso ao seu povo, à igreja, mandando a gente ir pelo mundo, estabelecendo o reino de Deus, porque toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Então ele diz, portanto, vão e sejam testemunhas. E aí o texto de Marcos vai dizer, e esses sinais vão seguir o povo de Deus. Inclusive, subjugando espíritos malignos. Assim como aqueles 70 enviados por Jesus, lembra deles? Que voltaram felizes da vida, falando, até os demônios se submetem a nós. E Jesus fala, beleza, tranquilo, mas fiquem mais alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então a autoridade de Jesus, assentado na região celestial, foi concedida também ao seu povo, à igreja. Portanto, nós podemos repreender espíritos. E por isso Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas é contra o quê? Principados, potestades e dominadores do ar. O que Paulo está dizendo? Que a gente não vai ter inimigo humano, é isso que ele está falando? Ele fala assim, gente, a luta que vocês olham do lado de fora, ela é muito maior. Essas coisas, essas pessoas, essas oposições, esse não é o problema. O problema é espiritual. E é por causa do problema espiritual que o problema humano existe. Então, ao dizer que a nossa luta não é contra a carne, ele não está dizendo que a gente não vai ter oposição. Ele está dizendo que o que as pessoas mais precisam não é ser resistidas, mas é serem convertidas. O que elas mais precisam é sair de debaixo de um domínio espiritual que seja contrário ao próprio domínio estabelecido por Deus. A autoridade moral de Deus. O que Paulo está dizendo é que as pessoas precisam, não é de soco, de bala, de tiro. É legítimo a defesa. A Bíblia nos ensina sobre isso. Mas isso não é o problema. Porque morre um, vai sair outro. A gente estava conversando sobre isso antes de começar, que aconteceu aí recentemente, está acontecendo lá no Irã, morreu lá o Ayatollah. Aí você vai ver tanta coisa esquisita que aquele homem fez. Má. Só que morre um, vem outro. E vem outro. E vem outro. Não foi o primeiro. Não será o último. Porque nesse mundo existe maldade real, feita por gente real. Mas o que a Bíblia nos mostra é que existe um reino espiritual que, de alguma forma, anda entrelaçado com essas maldades humanas. E o que as pessoas precisam não é mais de mais educação, embora a educação seja necessária. Não precisa de mais convencimento. O que as pessoas precisam é de nascer de novo. Porque senão elas vão simplesmente estar debaixo de autoridades que não Deus e vão aprender uma coisinha ou outra aqui e a gente vai achar que o reino de Deus no mundo é estabelecido pela política,
dependendo em quem a gente vota, aí o reino de Deus é feito na terra. Não, o reino de Deus é por meio de conversão, não é por meio de estabelecimento político. Ainda que possamos encontrar um político ou outro que tenha valores e princípios que são ordenados pela Escritura. Mas, no final das contas, não é a política que traz redenção. Seres humanos são falhos, são falíveis. E a gente não pode esquecer isso, gente. Não pode colocar o nosso coração em uma esperança que seja cega. Cristo é rei. O mundo precisa de Cristo. E todo o resto é a gente tentando fazer o melhor que a gente pode com as armas que a gente tem. Agindo de maneira justa, santa, responsável, tentando votar no menos pior, tentando eleger o menos pior, mas não depositando fé cega em poderes humanos, porque a nossa luta é muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar e tocar. Amém? Então é assim que a gente termina, pensando nessa progressão bíblica, né? No Antigo Testamento a gente vê Deus reinando por meio de um conselho divino. Em Daniel a gente vê o Filho do Homem sendo apresentado como aquele que está acima desse conselho, é superior a esse conselho. No Novo Testamento nós vemos que é Jesus que é identificado como esse Filho do Homem, a que todos os poderes espirituais se submetem. E após a ressurreição nós vemos que esse Jesus, que é entronizado acima de todos os poderes espirituais, enviou a sua igreja para proclamar as boas novas do Evangelho até que ele venha, e quando ele vir, vai colocar de maneira subjugada diante do Pai todos os inimigos até o último, que é a morte. Então ele devolve o reino ao Pai. É isso que nos diz a palavra do Senhor. E até lá, nós seguimos lutando de maneira prática, vivendo de maneira responsável, mas também de maneira espiritual, sabendo que há muito mais entre céu e terra do que imagina a nossa vã filosofia. Né? Amém? Ok, agora eu terminei. Uma pergunta só, que já estamos muito adiantado no horário. Não pode ser o Rafael, senão a pergunta dele é muito grande. Eu tenho os adicionais, né? Rapidinho, a título de curiosidade, Miguel, um anjo que tem um nome, Arcanjo. Arcanjo, tá? Chefe do Príncipe dos anjos. dos anjos. Quando Satanás vai querer lá o corpo de Moisés, ele vem, repreende o nome do Senhor, está sempre vendo. Isso. Aí, inserido em guerra, né, em luta, outras coisas mais. Gabriel, mensageiro. Uhum. Existe outra categoria de anjo que recebe o nome? Não, que são nomeados na Bíblia é só Miguel e Gabriel. Né? E Gabriel aparece em Daniel também. Todas as vezes que a gente vê a nomeação daquele ser que fala com ele, o enviado de Yahvé que vem falar com ele, é Gabriel. Até esse texto que a gente leu ali, dele falando de Miguel, que o ser espiritual está falando com Daniel, que ele foi resistido pelo príncipe da Pérsia, aí veio Miguel. Então, a maioria dos estudiosos vai dizer que aquele que está falando com o Daniel é o Gabriel. Nossa, quanto né? Então, o Gabriel veio falar, eu disse, olha, a gente ouviu a sua oração desde o primeiro dia, mas aí veio o príncipe da Pérsia, aí veio Miguel e deu, né? Outras linhas teológicas, a católica prega muito em relação, não é porque meu nome não, anjo Rafael, anjo ali da cura, abre precedência para questão assim, categoria, hierarquia. Aí a gente já ir para além do texto, né? Como eu disse, a gente tem poucas informações. Então, o que parece, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é que exista um tipo de hierarquia. Como ela é de maneira prática, não dá para saber. Né? Quantos escalões que são? Será que são esses aqui? Principados, potestades e dominadores? Pode ser, mas pode ser que não. Né? Quantos são? Aí a gente vai entrar em várias perguntas que a gente não vai encontrar resposta. Né? E aí quando a gente pensa, por exemplo, e esses seres da maldade, que a gente chama de demônio, que caíram, o que foi que caiu? Foram anjos? Foram querubins? Foram serafins? Foram seres do concílio divino? Ou será que foi um pouquinho de cada? Né? Porque, ao que a gente vê na Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, parece que existem autoridades diferentes e
e tipo de responsabilidade diferente, tanto do lado bom quanto do lado ruim, né? E aí a gente volta, por exemplo, para a serpente lá no jardim. Parece que não era um mero mensageiro. Porque se a gente vai para Apocalipse e diz que esse dragão, com seu rabo, derrubou a terça parte das estrelas, e aí a gente vai ver sempre no Antigo Testamento e também no Novo, que estrela é uma associação dos seres das hostes espirituais, né? Então dá para ir muito além disso, né? Então, assim, são muitas perguntas que a gente acaba não tendo resposta. Mas, de maneira clara, nome de ser espiritual, Miguel e Gabriel, né? Não vai puxar sardinha pro seu nome só porque você é Rafael, não. Mas no judaísmo, a gente chama de judaísmo do segundo templo. Lembra, tinha o templo de Salomão, ele foi destruído, o povo foi pro cativeiro da Babilônia, retornou, aí foi reconstruído o templo por meio de Zorobabel, lembra disso? E aí, esse templo depois foi embonitado pelo Herodes. Esse é o segundo templo. E esse templo, a gente define o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, naquele período de silêncio, de mais ou menos 400 anos. Nesse período aqui, muita teologia foi feita também pelos judeus. E nesse período se desenvolveu uma demonologia mais refinada, com vários excessos, mas também com muitos estudos nessa área, né? Então, por exemplo, alguns vão dizer, e você vai encontrar isso no livro de Enoque, o famoso livro de Enoque, né? Tem um outro livro que é o livro dos Jubileus, que vai dizer que os demônios são os espíritos desencarnados dos Néfilim. Lembra dos Néfilim? Gênesis 6, os filhos de Deus, de novo a expressão filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram bonitas, tomaram para si e tiveram filhos que eram gigantes. Outro texto complicadíssimo, né? E esses eram gigantes, que se tornaram dominadores. Aí o livro de Enoque dos Jubileus vai dizer que quando veio o dilúvio, eles morreram, perderam o corpo, e os seus espíritos se tornaram demônios. Viagem total. Viagem total. Mas era levado a sério entre os judeus, por um grupo de judeus. Então, quando a gente olha para esses textos, de novo, a gente está tentando olhar para o que a Bíblia está dizendo e tentando entender como que era mais ou menos a mente desse povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para tentar compreender um pouco mais profundo os textos, né? Sem ir muito para além do texto.